Bom, hoje é dia 14 de agosto de 2025, uma quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, será realizado um encontro entre o Putin e o Trump lá no Alasca americano, que outrora foi território russo, cedido aos Yankees, o que torna o encontro um tanto simbólico, não é? E hoje o próprio Trump, a despeito das expectativas de muitos analistas em que ocorra de fato uma trégua, um acordo de trégua na Ucrânia, eu particularmente, baseado em alguma fundamentação histórica, né, e também teórica de longa duração, não creio que essa trégua se torne de fato duradoura, mesmo que ocorra algum tipo de trégua, não é? É fato que os americanos nesse momento, com Trump ou sem Trump, eles estão realizando uma nova, colocando em prática um novo modus operandi peculiar, em que eles não participam mais diretamente de guerra alguma. Eles apenas manobram por cima, como ventrílocos, os cenários, os jogos que lhes interessam. Como no caso do Oriente Médio, a expansão da guerra no Oriente Médio, por exemplo, já não haverá interferência direta americana, como outrora. O expansionismo agora é direto israelense, porque interessa a Israel levar a cabo, por exemplo, esse projeto messiânico, tresloucado, da grande Israel, que o gabinete de fanáticos religiosos do Netanyahu emulam. Então os americanos não precisam entrar diretamente, eles já têm no Oriente Médio Israel para fazer esse trabalho. Assim como na Ucrânia, por mais que o Trump diga o contrário, quem fará esse trabalho é a velha Europa, que está se rearmando como não se via há 80 anos, em particular a Alemanha. Com o beneplácito do mercado financeiro, existe um artigo, inclusive, do Berliner Zeitung, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, em que o Goldman Sachs celebra o rearmamento alemão como uma maneira de ganhar dinheiro, né? O mercado financeiro, a financiarização do mundo se beneficiando de algo muito palpável, a reindustrialização alemã a partir do modo guerra, algo que, diga-se de passagem, os alemães sempre souberam fazer muito bem desde Bismarck, no século XIX, quando o expansionismo alemão começa. Ele só foi interrompido nesses últimos 80 anos. A agenda amanhã do Trump com o Putin, em tese, né, teria como pauta a redução geográfica da Ucrânia, a entrega de parte do território ucraniano aos russos, redução da presença de tropas americanas na Europa, transferir o peso do regime de sanções para a União Europeia com a retomada da cooperação Estados Unidos-Rússia em setores críticos, como terras raras e áreas específicas, como no Ártico, né? Esse é o projeto de uma ala da elite, das elites americanas, né? Você trazer a Rússia para o jogo e ele se tornar um aliado eventual na contenção à China, no caso do Ártico, das terras raras. Só que existe também uma outra perspectiva das elites americanas, que é muito mais forte e muito mais antiga, secular, que vê a Rússia como uma bússola estratégica que justifica o próprio complexo industrial militar americano e a sua projeção de poder através da guerra, que sempre foi assim. E não pense que isso mudará da noite para o dia, porque o poder americano ele se consolida pela guerra, a riqueza americana. Essa é a realidade. Então, quer dizer, fora o fato de que a Europa aceitaria, dentro de uma perspectiva eminentemente europeia,
que a Rússia ganhasse essa guerra e essa vitória se tornasse referendada por um acordo? Será que isso aconteceria? Isso nunca aconteceu antes. Isso nunca aconteceu antes. Redução de tropas americanas na Europa faz parte do jogo, dessa lógica que eu venho falando desde o início desse vídeo, né? Mas isso não significa que a Europa será proibida de continuar abastecendo a Ucrânia com armas, porque a Ucrânia hoje é uma zona de teste de novos armamentos e de avanço tecnológico bélico. Como disse um analista italiano que eu acho bastante interessante, o Emanuel Petrobon, ele escreve eventualmente na Limes, a revista italiana de geopolítica, que é muito interessante, eu leio ela há anos, que ele sugere que o que ocorre nesse momento da Ucrânia lembra a Guerra Civil Espanhola, né? Ou seja, a Espanha naquele momento era uma espécie de campo de guerra, de preparo, né, e de treinamento de exércitos que depois viriam a ser utilizados na Segunda Guerra Mundial, né? A Ucrânia cumpriria esse papel hoje. Então não sejamos inocentes em pensar que uma trégua definitiva se desenha amanhã, não é? Com respeito a todos os analistas, inclusive amigos meus, que dizem o contrário. Fábio Risviana para o Contexto Geopolítico.